Capítulo 19. Profundidade das palavras. 7º dia da lua de sangue. Berona, inverno, ano 3081 após a perdição. Da margem sul do lago Berona, sob a luz mesclada da lua de sangue e do sol da manhã, a cidade estava em seu esplendor máximo. Eltoar cruzou as mãos atrás das costas, com os pés descalços apoiados na superfície fria da rocha abaixo dele. As ondas sopravam do sudoeste com o vento, brilhando com a mesma luz da cidade. O silêncio era quase tão belo quanto a própria Berona, ainda mais por ser algo muito mais raro. Ele respirou fundo, fechando os olhos e ouvindo o ar encher seus pulmões. As ondas suaves lambiam as rochas, a água respingando em seus pés e subindo para fazer cócegas em seu rosto. Uma questão do coração, meu velho amigo. Fanny não falava desde que Eltoar lhe contará tudo o que acontecerá, tanto o relato de Voranur sobre a batalha na Floresta Negra quanto o encontro com Salara. A única informação que ele omitiu foi a da deserção de Tivar, se é que ela ainda estava viva. Fanny era um amigo, um dos poucos, mas Eltoar não era ingênuo o suficiente para pensar que isso o impediria de agir se suspeitasse que a guarda do dragão estivesse desertando. Eltoar abriu os olhos e grunhiu para Fanny, que estava à sua esquerda vestindo apenas uma túnica preta folgada e calças brancas, apesar do ar gélido. São 3 membros da sua família perdidos em um intervalo de poucos meses. Isso não é uma pergunta. Não, disse Fanny. Não é. Eu saberia o que você está pensando. Eltoar soltou um suspiro profundo. Abriu os dedos, a brisa fria da manhã infiltrando-se entre eles e acariciando sua pele. Perdi Jormun e Ukia há muito tempo. Eram meus parentes, e eu os lamento. Estavam entre os últimos da minha espécie, e também lamentarei isso. Mas não eram mais as almas que eu conheci. E Pelennor? Ele merecia coisa melhor. Sim, ele fez isso. Quando tudo isso acabar, construiremos um monumento onde ele e Meranta caíram. Pode ter a minha palavra. Será que isso vai acabar algum dia? Eltoar se virou para olhar para Fanny, buscando a verdade em seus olhos. Quero dizer, de verdade. O sorriso de Fanny foi fugaz enquanto ele juntava as mãos atrás das costas e subia em direção a uma rocha mais próxima de Eltoar. Sim. Um momento de silêncio se estendeu entre eles, enquanto as ondas quebravam suavemente. Eu lhe prometi muitas coisas todos aqueles anos atrás, e gostaria de acreditar que cumpri muitas dessas promessas. Nestes últimos 200 anos, o norte de Eferia viu mais paz ininterrupta do que nos 2000 anos anteriores. O povo é alimentado e não lhe falta nada. Se não fossem os rebeldes do sul, essa paz se estenderia por todo o continente. Mas tenho plena consciência de que também há muitas promessas que não cumpri. Mas nunca deixei, nem jamais deixarei, de tentar cumpri-las. Todas as grandes coisas exigem sacrifício. Você sabe disso melhor do que ninguém. Um último esforço e poderemos pôr fim a esta guerra. Uma sombra os envolveu a ambos, varrendo da esquerda para a direita, absorvendo o pouco calor que o sol da manhã lhes concedia. Essa mesma sombra se espalhou pelo lago, e uma rajada de vento jogou os cabelos de Eltoar para o lado, fazendo com que seu casaco o acompanhasse. Se existe alguma chance de trazer vida de volta aos ovos, disse Fanny enquanto Hélios cruzava o céu, ela está nas mãos de Efialtir. Eltoar cruzou os braços, observando Hélios. Fanny sempre sabia qual engrenagem girar, qual ferida cutucar e cutucar. Eu sei que você nunca foi um crente tão fervoroso quanto eu. Você não escolheu seu caminho com base na fé. Mas a fé é tudo o que você tem agora. 4 séculos e nenhum deles eclodiu. Um eclodiu. Fanny respirou fundo. Verdade. Mas você viu sinais de outros. Em Uvrian Aldrir ou em Venira? Ou naqueles que vocês guardam no mar? Eltoar lançou um olhar de soslaio para Fanny. Os ovos que Eltoar guardava no Mar de Pedra não eram um segredo, mas ele também não havia falado abertamente sobre eles para Fanny. Essa era a maneira de Fanny deixar Eltoar saber que ele sabia. Não. Bem, isso não significa que nada será encontrado. Talvez este seja um novo amanhecer. E só podemos rezar para que seja. Mas é sempre melhor presumir o pior e agir de acordo. Diga a palavra, e providenciarei 2000 assistentes para serem divididos entre Uvrian Aldrir e Venira, e seu retiro no mar, se assim desejar. Reinstaurarei o Dracardari e começaremos os testes para a invocação e o aquecimento dos ovos. Mas mesmo assim, não devemos interromper nosso curso. Os Uraks chamam Efialtir de portador da vida por um motivo. Devemos recuperar o coração de sangue. É o único caminho. Com o poder contido naquele receptáculo,
Há pouco que não possamos fazer, Eltoar. Eltoar cambaleou para frente, uma onda repentina de tristeza invadindo a mente de Hélios. O pensamento de todos aqueles ovos, toda aquela vida, morta, trouxe à tona as memórias do dragão. Hélios soltou um rugido que feriu o peito de Eltoar. Não havia nada que eles não fariam para ver outro ovo eclodir. E talvez Fani estivesse certo. Se Varin e os outros deuses haviam tirado a vida dos ovos como punição pelo que Eltoar e os outros fizeram, então talvez Efialtir pudesse devolver essa vida. Se essa fosse a última coisa que Eltoar fizesse antes de deixar este mundo, ele morreria com um sorriso nos lábios. Mas o pensamento do coração lhe causava cautela. Aquele receptáculo era algo de um poder como Eltoar jamais sentirá. Ele se lembrava de tê-lo sentido quando estava no topo da torre estelar na noite em que Unain caiu. Ele se lembrava do céu se enchendo de relâmpagos e do fogo varrendo a terra como se o mundo tivesse se aberto. Outro rugido ecoou por cima, e Hélio mergulhou. O dragão abriu as asas e se ergueu paralelamente ao lago com tanta força que provocou uma onda de 3 metros na superfície. Hélio baixou a cabeça e abriu as mandíbulas na água, suas garras arrastando no chão, sua cauda chicoteando para frente e para trás. O dragão fechou e abriu as mandíbulas repetidas vezes, sangue e água jorrando por entre seus dentes. São criaturas sobrenaturais, não são? Fani encarou Hélios enquanto os corpos dilacerados de peixes caíam da boca aberta do dragão. Predadores sem igual no mundo conhecido, capazes de destruição incompreensível. Não é de admirar que Varin tenha procurado tomar seu fogo. Se não precisassem de nós, seríamos todos cinzas, tão indefesos quanto peixes em um lago. Ossos e sangue. Fani continuou a observar enquanto a onda da manobra anterior de Hélio avançava em sua direção, crescendo à medida que se movia, com peixes e enguias se contorcendo em seu interior. Sem virar a cabeça, o homem puxou fios de água e ar e a onda se elevou, chocando-se contra um escudo invisível que envolvia Eltoar e Fani. Peixes, vivos e mortos, alguns pouco mais que ossos quebrados e carne dilacerada, estavam presos na água turbulenta, girando desamparadamente. Uma explosão de poder emanou de Fani, e a água se enrolou e desenrolou como tiras de linho ao sabor de uma brisa suave, reunindo-se ao lago sem qualquer dificuldade. Durante todo o tempo, Fani permaneceu de pé com as mãos cruzadas atrás das costas, observando Hélio ascender no céu da manhã. Nem uma gota de suor adornava a testa do homem. Nenhum sinal de letargia o atingia. Fani falava de dragões, de como eles não eram deste mundo, de como seu poder era sobrenatural. E, no entanto, lá estava ele, com o domínio da centelha como nenhum Eltoar jamais havia conhecido. Fani era ele próprio um dragão sem as amarras dos deuses. A mente de Hélios pressionou-se contra a de Eltoar, e ele as uniu, o mundo se tornando mais nítido ao seu redor, as ondas quebrando como trovões, o reflexo da água como fogo ofuscante. Através dos olhos do dragão, ele viu 2 cavaleiros correndo dos portões da cidade, poeira levantando em seu rastro. Os cavalos eram Blackthorns, os cavaleiros vestidos com o mesmo tom de noite de suas montarias. A mensagem devia ser urgente se Taia Tambrel estava enviando sua Blackvat para entregá-la. Quando os cavaleiros contornaram o lago e chegaram às rochas onde Eltoar e Fani esperavam, um deles desmontou e deixou cair o joelho protegido por placas no chão. Imperador, venho com notícias urgentes. O olhar de Fani permaneceu fixo em Hélios, sua atenção totalmente capturada. Depois de deixar o homem ajoelhado por um minuto inteiro, Fani se virou e fez um gesto para que ele se levantasse. Fale, capitão. Se for urgente, não temos o dia todo. A névoa élfica, imperador. Ela começou a se mover novamente, em direção a Elkenrim. E um dragão devastou quase metade da frota de barcos de pesca na costa de Antiquar. O dragão, disse Eltoar antes que Fani pudesse falar. Temos uma descrição. Escamas verdes, Draleide. Do tamanho de uma casa. Perspicaz, disse Fani, revirando os olhos. É Irulaiano e Dravir. Fani assentiu com a cabeça, franzindo os lábios em contemplação. Capitão, por favor, agradeça à Comandante Suprema Tambrel pela rápida comunicação. Informe-a de que exigirei que ela e seus generais estejam reunidos dentro de 1 hora. O capitão da Blackvat inclinou a cabeça, montou em seu cavalo e partiu em direção aos portões com seu companheiro. A espera acabou, disse Fani alguns instantes depois que os 2 cavaleiros já estavam à distância. Ele franziu os lábios. Vandrien não é tola. Se ela agir antes da lua de sangue cair, há um motivo para isso. Concordo. Nossa resposta. Vamos jogar. Ela jogou primeiro, o que significa que a posição dela é a mais fraca.
Irulan e Dravir, o que vocês acham? Eles são isca. Eles queimam a frota pesqueira para atrair nossos dragões para longe de Elkenrim. E como você responderia? Eu enviaria Líina. Com isca ou não, não podemos permitir que queimem nossos navios impunemente. Sem o peixe de Antiquar, teremos mais bocas famintas do que folhas em uma árvore. Concordo. Você não iria pessoalmente. Líina é a melhor escolha. Eu preferiria estar em Elkenrim, e não confio totalmente nas emoções dela em relação aos elfos no momento. Ela e Karak são mais do que páreo para Irulan e Dravir. Certifique-se de que seja feito. Enviarei reforços de merchantes Rit e Kataga. Quando Eltoar se preparou para sair, Fanny o agarrou pelo pulso e olhou em seus olhos. Onde está sua convicção nisso, Eltoar? Eltoar não precisou perguntar o que o homem queria dizer. Farei o que precisa ser feito, como sempre fiz e sempre farei. Ele hesitou por um momento, depois agarrou o ombro de Fanny e o puxou para perto. Viel a cara. Idenir Viel Arautinua. Somos irmãos. Nesta vida e sempre. Fanny soltou o antebraço de Eltoar e agarrou sua nuca, pressionando suas testas uma contra a outra. Utikar, Iaridil, Virvaera Faelrin Denir Valirdin, Nakil Det eram. Silvrin e o Faerer Noril, e o Nara Ervantir, Vimativo e o Sarvinis. Juntos, meu velho amigo, mudaremos este mundo, o tornaremos melhor. Mesmo que a noite seja escura, a luz está à espera. Só precisamos perseverar.